60, 50, 40, 30, 20, 10, retard. Seja bem-vindo à aula número 2, sobre computador de voo. Nesta aula iremos aprender a calcular distância percorrida em um determinado tempo, a velocidade do solo, tempo de subida, quantidade de subida, razão de subida, consumo de combustível. Dado o grau de speed igual a 85 milhas náuticas por hora e o tempo voado de 1 hora e 31 minutos. Qual a distância percorrida? Para calcularmos a distância percorrida, devemos ajustar o número 85 da parte fixa, sobre o 60 do disco móvel, e ler o resultado acima do número 91, que também é representado pelo valor de 1 hora e 31 minutos. E a resposta é 129 milhas náuticas. Dado a razão de subida de 500 pés por minuto, e devemos subir para 7.000 pés, qual é o tempo de subida? Para calcularmos o tempo de subida, ajusta-se o 500 sobre o número 1 do círculo móvel, que no caso é o índice 10. Lê-se abaixo do 7.000 do círculo externo o resultado, que é o tempo de subida. E a resposta é 14 minutos. Dado a razão de subida de 650 pés por minuto, e o tempo de subida de 20 minutos. Quanto a aeronave subiu neste período? Ajusta-se o 650 sobre o número 1, que neste caso é o índice 10. E lê-se acima do número 20 do círculo interno. E a resposta é 13.000 pés. Razão de subida. Uma aeronave subiu 30.000 pés em 26 minutos. Qual foi a sua razão de subida? Para calcularmos a razão de subida, ajusta-se os 30.000 pés do círculo externo, sobre o número 26 do círculo interno, que representa os 26 minutos, e lê-se o resultado acima do número 10, do círculo interno, que representa 1 minuto. E a resposta é 1.150 pés por minuto. Importante. Nos exemplos apresentados anteriormente, o índice de referência utilizado foi o número 10, sempre representado como número 1, e não a seta horária ou o índice número 60, que representa 1 hora ou 60 minutos. Poderíamos até utilizar nos exemplos anteriores, desde que aceitássemos que representariam 60 segundos ou 1 minuto, só que as respostas teriam que ser lidas também em segundos. E isso dificultaria o cálculo. Consumo de combustível. Exemplo 1. Uma aeronave tem um consumo horário de 64 litros, e gastou 80 litros de combustível. Qual foi o tempo de voo? Para realizarmos esse cálculo, ajusta-se o 64 do círculo fixo, em cima do 60 do círculo móvel, e lê-se o resultado, abaixo do 80 do círculo fixo o resultado. E a resposta é 75 minutos, ou 1 hora e 15 minutos. Exemplo 2. Uma aeronave consome 7.000 libras de combustível por hora, e realizou um voo de 1 hora e 30 minutos. Qual foi o seu consumo em 90 minutos? Para calcularmos, devemos ajustar o número 7.000 do círculo fixo, abaixo do número 60 do círculo móvel, e ler o resultado, acima do número 90 do círculo móvel. E a resposta é 10.500 libras. Exemplo 3. Uma aeronave voou por 94 minutos, e consumiu neste período 31 galões de combustível. Qual é o seu consumo horário? Para calcularmos,
Ajusta-se o número 31 do círculo fixo, abaixo do número 94 do círculo móvel, e lê-se o resultado acima do número 60 do círculo móvel. E a resposta é 19,8 galões por hora. Curiosidade. Autonomia para voo VFR. Conforme RBH número 135.209. Nenhuma pessoa pode iniciar uma operação VFR em um avião, a menos que, considerando o vento e as condições atmosféricas conhecidas, esse avião tenha combustível suficiente para voar até o aeródromo de destino, assumindo o consumo normal de combustível em cruzeiro. Durante o dia, voar pelo menos mais 30 minutos, ou à noite, voar pelo menos mais 45 minutos. Nenhuma pessoa pode iniciar uma operação VFR em um helicóptero, a menos que, considerando o vento e as condições atmosféricas conhecidas, esse helicóptero tenha combustível suficiente para voar até o aeródromo de destino, assumindo o consumo normal de combustível em cruzeiro, voar pelo menos mais 20 minutos. Uma aeronave voando na velocidade de 100 milhas náuticas por hora, por um tempo de 2 horas e 30 minutos. Qual é a distância percorrida? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto. E a resposta é a alternativa C. Uma aeronave voa 290 milhas náuticas, por 70 minutos. Qual é a sua velocidade? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto. E a resposta é a alternativa A. Uma aeronave tem uma razão de subida de 500 pés por minuto. Qual o tempo necessário para alcançar os 9.000 pés? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto.
E a resposta é: alternativa B. Uma aeronave tem uma razão de subida de 800 pés por minuto, e o tempo de subida é de 40 minutos. Qual a altitude alcançada neste período? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto. E a resposta é: alternativa D. Uma aeronave levou 30 minutos para alcançar a altitude de 21.000 pés. Qual é a sua razão de subida? O tempo de resposta é de 1 minuto. E a resposta é: alternativa C. Uma aeronave em um voo consumiu 50 litros de combustível e o seu consumo horário é 30 litros por hora. Qual foi o tempo de voo da aeronave? O tempo de resposta deste exercício é de 1 minuto. E a resposta é: alternativa B. O consumo da aeronave é de 9.000 libras por hora, e o tempo de voo é de 2 horas e 30 minutos. Qual foi o seu consumo? O tempo de solução deste exercício é de 1 minuto.
E a resposta é: alternativa C. Uma aeronave gastou 55 galões de combustível em um voo de 1 hora e 30 minutos. Qual é o seu consumo horário? O tempo para a solução do exercício é de 1 minuto. E a resposta é: alternativa B. Aguardo vocês na próxima aula. Até logo!